Pode? Bem-vindos à Imprensa Marrom, meu nome é Cristina Marrom e hoje eu estou com... Fábio Hoffnick. Que é... Eu hoje sou produtor de conteúdo de imersivo. Mas você sempre foi, não? Tipo, eu te conheci tem Sempre anos fui. e eu acho que você sempre foi. A gente se conheceu num momento analógico da minha vida, eu acho. Ah, well. Outros tempos. E dá pra trabalhar com realidade virtual e ganhar dinheiro, ficar rico, ter casa na praia? Ficar rico, alguns estão começando, eu acho. Mas o prazer de ser pioneiro e criar novas linguagens e navegar nesses mares de tecnologia com criatividade, eu acho que é mais legal. É mais legal, né? Isso é demais. Que ganhar dinheiro é uma coisa que o mercado vai ter que absorver primeiro antes de virar negócio e tal. Então, se a gente tem dificuldade com TV e cinema, que é o clássico, imagina com coisas muito mais modernas. Eu ia te perguntar isso também. Tem uma dificuldade, eu fico pensando, os roteiristas para entrar na área, eles têm que ter vários passinhos, caminhos e tal. Muitos. Pro roteirista ir pro VR, o que ele tem que fazer? Então, ele tem que se reinventar, eu acho. Quer dizer, eu tenho certeza, porque tem casos de gente de Hollywood que tentou fazer e não deu certo. E não rolou. Não. Tipo, recentemente, por exemplo, dando um exemplo, vou ter que expor a pessoa, mas enfim. O Robert Rodrigues. Todo mundo acha, né, ele é genial no que ele sabe. É. Quando ele resolveu fazer realidade virtual, ficou horrível. Oh, meu Deus, coitado. Não é terrível, quer dizer, mas não é adequado. Não é adequado. Só que a gente nunca viu ele num evento nosso querendo saber da gente. Ele não aprendeu o suficiente. E nem contratou alguém que já soubesse. Então ele montou uma equipe com quem ele já está acostumado, não adaptou a ideia do filme dele, que não é ruim, mas para a linguagem da realidade virtual. E quando você assiste com óculos, é horrível, porque você, enfim, passa mal, as cenas são muito agitadas. Então é um exemplo de um cara que tem um conteúdo muito apurado no cinema tradicional, só que ele não conseguiu transpor isso, porque ele não estudou. Cara, você deu dicas boas aí. Uma é, tenha perto de você alguém que sabe aquilo que você não sabe. Como qualquer mercado, de preferência. E estude antes de tentar se aventurar a fazer algo novo. Exatamente. O legal hoje é que a gente não tem uma linguagem, não existe um seed field de realidade virtual. Não existe. E vai demorar muito para ter. Mas quem está trabalhando com isso hoje está estudando muito. Quer dizer, está testando muito. Mais do que estudar e escrever um livro de regras, está testando, ver o que funciona e o que não funciona. Se pegar uma pessoa de publicidade de cinema e quiser fazer sem passar por essa etapa, não vai dar certo. Não tem como dar certo. Ou vai ficar muito simples, ou vai dar errado. Esse é o ponto. Que história você quer contar e porque como não contar essa história da melhor forma ali, Exato, né? Por que contar em realidade virtual? É isso, é o porquê. Porque usar isso como, sabe, para aparecer, para dizer que é o primeiro, não funciona sempre. Pode funcionar, mas não é sempre. Se você quer contar uma boa história, que ela faça sentido num ambiente que o espectador vai estar dentro da história, mesmo que não seja interativo. A maioria das coisas hoje não são interativas. Criar o interativo é legal, mas é muito complexo ainda. Com uma câmera 360, por exemplo, você faz um filme que não é interativo, e não precisa ser. Mas ele tem que ter um motivo mínimo para ser dentro de um espaço 360. Legal você falar isso. Os interativos que eu vi lá no South by Southwest, que tinham era muito próximo do videogame, não eram bons. E os que tinham as histórias profundas e que estavam cagando pro videogame, assim, que estavam usando a realidade virtual para explicar algo que você não conseguiria no cinema, e aí sim eram resultados mais legais. Hoje o momento vai ser esse, eu acho, né? Porque é muito no começo, a gente está falando de 4, 5 anos, é muito comecinho. E é muita experimentação. Muita coisa que você deve ter visto é experimental, no sentido que não é uma coisa óbvia, é sempre uma coisa meio diferente do que você está acostumado. E isso é que é legal, isso é que é legal, mas uma hora eu acredito que vai consolidar um formato. Legal. Então o ideal é que seja interativo, porque a gente quer participar da história cada vez mais, independente do formato, mas com realidade virtual isso é muito mais óbvio. Mas tem que ter uma história legal, tem que ser emocionante, tem que ser tocante. Senão fica frio e não adianta nada também. Verdade. Então, o interativo eu acredito muito nele, mas a maioria das coisas, como você falou, ainda está num campo que você não se conecta com ele.
apesar de ser interativo. Eu ia te perguntar isso, assim, o que eu sinto muito hoje é que a TV e o cinema, eles se afastaram muito das pessoas, da audiência, né? E a audiência hoje em dia, ela tá muito próxima ali, o YouTube, as redes sociais e o videogame, você tá o tempo todo com essa conexão. Claro. E hoje em dia a gente tem sede dessa conexão. Claro. Você acha que o VR é o caminho para juntar TV e cinema com a conexão que se perdeu? É uma ferramenta para isso, com certeza. Porque no momento que a gente ainda colocar, por exemplo, inteligência artificial, que consegue ler o que o espectador está propondo e mexer com a história, como um videogame, mas que tem uma história bem profunda, aí fechou. Nossa, aí né? incrível. E alguns videogames já estão assim, né, que nem são chamados jogos, são experiências interativas que é muito mais uma história, você não tem que ganhar ou perder, você vai jogando. Eu quero experimentar. Tem alguns videogame mesmo, é um jogo, mas não tem vencedores e perdedores, é uma coisa mais de experimentar a história. Nossa, eu sou isso muito se você vai pro eu quero experimentar isso aí. Se você migra isso para a realidade virtual, onde você está presente por conta de estar usando um equipamento que te propõe isso, é a experiência mais incrível que eu posso imaginar hoje para a gente estar no mundo do entretenimento, mas para tudo, na verdade. Para outras coisas. Educação, treinamento, sim. enfim, isso aí se extrapola para outras mil coisas. A gente tem vários problemas com série de TV que não se vende, filmes milionários que não deu bilheteria. E ficam insistindo em coisas que não dá mais, né? Trailer na TV. Trailer na TV você não sabe quem assistiu, você não sabe nada do filme, você não tem feedback zero. Na internet alguma coisa você consegue medir, mas ainda não é 100%. Agora, por exemplo, um trailer em 360, que você sabe exatamente o número de pessoas que olhou para aquela cena, para aquele ponto, você tem certeza absoluta, porque o software te deu essa informação. A beleza do algoritmo, gente. Nossa, nenhum Ibope da vida vai te dar o que nunca. os É o mapa de calor, te dão, né? Você tem um mapa de calor de toda Verdade. a visão. Então, se você faz um produto comercial, ou um filme mesmo autoral, e sabe exatamente, é o que o Netflix faz. Ele sabe o ponto que a gente parou o filme no pra meio. Fazer xixi. Ou quantos episódios eu vi daquela temporada. Usam pra depois fazer a gente cabeceado então, lá, tipo... se eles usam isso, é perfeito, porque é a informação que eles têm que ter. E a realidade virtual te dá muita informação. Você viu o jogador número 1, né? Você acha que é possível aquilo virar realidade? No futuro, sim. Daqui a muitos anos eu vou estar muito morta, por favor? Eu acho que vai demorar bastante. Porque tem uma questão social ainda, além da tecnologia, que a tecnologia pode acontecer amanhã, a gente não sabe. Mas a questão social por trás dessa história, eu acho que vai demorar um pouquinho. Caramba. Mas esses jogos interativos onde todo mundo se encontra no mesmo lugar, e cada um tem um avatar, e, enfim, tem 1000 histórias, 1000 aventuras para fazer junto, isso já existe. Em realidade virtual. Né? Um computador de casa, assim. Eu testei um lá, engraçado, que aí eu via a outra pessoa, mas como avatar. Então. Hoje você faz reunião, assim. E aí mas eu tinha que fazer coisas junto, em conjunto com aquelas pessoas. Sim. Né? Super interessante. Ter trabalhos em equipe. Mas então, você imagina ter uma história enorme, quando 2 você horas. Quando você tem storytelling bom, que segura. E que você passa uma coisa para um amigo teu e ele continua. Então, era tipo escape room da vida. Isso é incrível. Isso é muito legal. Pois é. Isso só dá para acontecer em realidade virtual. Tem algumas coisinhas que só funcionam 100% na realidade virtual. De novo, se a pessoa não sabe tecnicamente como deve ser feito da melhor forma, é fácil o público não embarcar na história. Entendi. Então, tem vários desafios aí. Tem dica para quem quer entrar nesse mercado? No Brasil... No Brasil. Então, no Brasil você vai ter um problema de equipamento, porque a gente não tem equipamento aqui praticamente, tudo importado, tudo é mais caro. Por outro lado, você tem internet que te ensina muita coisa. A tendência é que a gente tenha alguns cursos saindo, talvez esse ano ainda, no campo não técnico, no campo de storytelling, de roteiro e de pensar em direção de fotografia, que muda completamente, porque você não pode ter luzes aparecendo, então ou você vai mascarar as luzes, ou você vai ter luz natural, tem alguns recursos técnicos que você vai pensar. Então isso implica em tudo, implica em o diretor não está no set, e isso muda completamente a dinâmica da produção.
Eu tenho feito pontualmente projetos, né? Não é uma coisa que vira muito como uma produtora de comercial, enfim, de série ainda. Eu tenho um festival, que é o meu maior produto. Então eu acho que o festival é um lugar legal para você estar. O Hyper Festival deve ser em outubro desse ano. Quando? Deve ser em outubro. Tá? Foi outubro ano passado, então eu tenho que que seja outubro esse ano. Então é um lugar, na verdade é o único evento brasileiro que consolida todo o mercado, especificamente de realidade virtual aumentada. Então é um lugar que os profissionais estão lá, a gente tem acesso, eu faço uma curadoria muito séria de filmes que tiveram, por exemplo, no South by e outros festivais por aí. Então é possivelmente o primeiro lugar no Brasil onde vão estar esses filmes. Então é isso, tem que consumir muito como qualquer coisa, né? Você tem que consumir o que é, né, muito. E tá algumas coisas estão na internet, algumas coisas que estão em festivais não estão, obviamente. Mas é ler bastante, tentar entrar em grupos de Facebook e tal, que a galera profissional tá lá. Eles estão lá super disponíveis, muito mais disponíveis que qualquer outro mercado. Que legal, tipo a animação que as pessoas se ajudam. Eles são muito abertos, e você vê gente grande aberta ali. Que legal. Então é bem. Ainda tem que ser assim, né? Tem que um ajudar o outro, ainda não dá pra concorrer. Eu queria isso no mercado todo. Mas não dá. Tá aí, pressa mal, tô tentando. O teu papel é muito neutro nesse mundo, né? Que é legal. Mas eu acho que. E aproveitar a oportunidade, sabe? O momento que ainda é inicial. Uma hora isso vai virar comercial, vai virar muito dinheiro e vai virar concorrência. Entendeu? E aí vai separar. Não tem jeito. Mercado. É o natural do Entrou mercado. Dinheiro, separou. Então hoje é muito fácil a gente fazer meetups, encontrar num boteco, ir num festival, encontrar a galera e criar junto. Legal, né? muito legal. Consumir bastante. Consumir A cagada é não consumir o suficiente. É ler matéria e achar que viu, sabe? Tá. E consumir da melhor forma. Então, até um exemplo de um óculos de realidade virtual que você compra barato em qualquer lugar e coloca o celular, que é a maneira mais simples de você entrar nesse mundo. Celular, você abre aqui e coloca o celular e pronto. Super simples, barato. A maioria dos celulares hoje funcionam razoavelmente com isso. E no YouTube você tem um monte de coisas boas, de canais, né? Você vai nos canais das marcas que você já gosta. E eles têm coisas. É mesmo? Os gringos, né? Gente, vou fazer isso hoje. Então você consegue consumir não, coisas... Não, mentira, só se eu deixasse isso, então eu não tenho. eu trouxe uma pra você. Então... Mesmo? Emprestado? Não, te amo, obrigada. E aí? Então Cara, fiquei curiosa, eu não vi nada. Então, no YouTube tem um monte de coisa, em outras plataformas tem aplicativos de celular com plataformas específicas de algumas marcas que tem conteúdo só deles. Que legal. Então existe um caminho também de distribuição em plataformas específicas, né? Que legal. Então, que são empresas que distribuem, distribuidoras mesmo, mas eles usam a plataforma digital deles como exibição. E no futuro vão começar a cobrar por isso. Claro. Entendeu? Aí que o VOD VR em plataformas maravilhoso. no celular. Maravilhoso. Nossa. É uma tendência. Gente, meu marido tá viajando, vou usar o pornô virtual hoje. E aí, numa escala um pouco maior, tentar coprodução. Né? Entrando em uma questão um pouco mais também polêmica de grana, hoje você não consegue fazer um produto médio, grande porte no Brasil sem coprodução. Porque falta incentivo do governo e tal. Tem um edital que está para sair. Tem que ter uma tem um lei edital pra aí que entrar, vai sair em algum momento. Mas tem que virar, tem que ser Claro, possível então, fazer. Eu também acho. Faz uns 2 anos que eu estou batendo com Nancine, órgãos, Specine, Ancine, etc. Vamos ver. Gente, aí ó, fico pedindo. Falta essa no Brasil. Não fode. Por falar em não fode, você já viu alguma realidade virtual pornô? Claro que tinha que chegar nesse assunto. Claro, conta. Não, eu acho, o que eu quero falar sobre pornô, eu não quero, já que você falou, Finally. É que é uma coisa que é meio já sabida, né, que o pornô sempre ele que dá o direcionamento da tecnologia do audiovisual. Então, mesmo? O VHS só aconteceu porque o pornô, as indústrias grandes americanas forçaram que fosse VHS. Sempre tem a briga da mídia, não tem? O VHS com beta, e a VHS ganhou porque era mais barato para o pornô se dissipar nas locadoras. O DVD foi a mesma coisa, e Blu-ray foi a mesma coisa, e VR a mesma coisa. Nunca soube disso. Isso se aprende na faculdade. Não matei essa aula aprendendo sobre isso. E aí com o VR, que todo mundo, que é a diferença técnica da captação
da câmera tradicional para a câmera 360 é a câmera 360, enfim, é uma câmera que pega todos os ângulos, tá? Uma câmera especial. E o pornô em primeira pessoa, se você tá vendo... Que eu vi, gente. Quando você vai buscar lá no RedTube ou no YouPorn. Você tem que ter uma textura muito boa para aquilo ficar crível para você. Se você vê uma coisa de baixa qualidade, você não vai achar legal. E eles que deram um boom de câmeras de alta resolução em 360. Então, os nerds das indústrias, das produtoras pornôs que pesquisam a parte técnica, criaram as melhores lentes, os melhores sensores para você, e hoje é usado nos outros filmes. Então é interessante isso, né? Aulas, nerd, punheta, e a nossa indústria cresce com isso. Isso é muito maravilhoso. Tem esse lado que é interessante. Incrível. Que trabalhos legais você está fazendo agora? Conta pra gente. Então agora eu tô rodando um documentário em 360 e estéreo. Significa que você vai ter profundidade também. Então, porque o 360 ele geralmente ele projeta numa esfera, porque você está dentro da esfera e você está vendo um telão gigante nessa esfera. Ele não tem profundidade. Nesse caso a gente está usando uma câmera que ela é 3D também. Então você vai ter camadas de proximidade de você. Não entendi. O 3D de cinema. Lembra que ele tem a profundidade. É a mesma coisa, mas em volta de você. Nossa, tô curioso, quero ver. Então esse documentário é sobre os relógios de torre de São Paulo, que é uma coisa que está se perdendo porque todo mundo usa celular, e tem a questão da própria manutenção. A manutenção cara, né? Mas onera, é lindo. Então, é super legal, porque ele é uma coisa do século XIX ou até alguns anos, e são monumentos, viraram monumentos, em São Paulo principalmente. E tem essa pessoa, o Augusto, que ele é o cara que cuida desses relógios. É sempre ele que... Ele há 40 anos. O avô dele cuidava, ele aprendeu quando era moleque e continuou. Então ele é um personagem, e ele, quando tem virada de horário de verão, ele sempre dá entrevista para as TVs e tal, eu descobri esse cara. E ele ficou super orgulhoso, porque eu trabalho, praticamente a única pessoa em São Paulo que faz isso. E é uma dificuldade para ele também, porque alguns lugares não precisam mais que alguém cuide do relógio, eles preferem deixar o relógio parado. Então tem uma questão do tempo se perder. Então é um documentário que não é tão jornalístico no sentido de explorar a profissão que está se perdendo, esse clichê, e sim da rotina dele em relação ao tempo. Então o relógio é um marcador de tempo, e o tempo passa e a gente evolui, e a tecnologia muda, e o relógio analógico perde a função dele. E ele faz isso. Então essas metáforas de... E ainda visualmente deve ser lindo. E aí visualmente a gente está gravando sempre dentro das torres, então você tem um maquinário antigo, deve ser uma coisa, e é maravilhoso e tal, e ele explica o funcionamento daquilo, e tem o sino, né? Então tem um monte de nuances aí que a gente está explorando. Oh, que legal! No próximo mês a gente deve finalizar as gravações e começar a mexer nele. Quero ver. Tomara que bombe. É um dos poucos no Brasil, né? Tem alguns muito bons que são mais sociais, provocativos e tal. Eu quis dar um ar um pouco menos pesado. Porque a gente já tá assim, né? Eu acho muito importante usar a realidade virtual para coisas sociais. A ONU usa isso e consegue converter muita doação depois de um evento que tem realidade virtual. Eles perceberam isso. Legal, hein? Porque o impacto, quando você vai ver uma questão de guerra e tal, é muito mais forte. Mas, por outro lado, se você conta histórias desconhecidas e consegue colocar uma camada artística em cima de uma coisa jornalística, no caso do documentário, para mim fecha com chave de ouro. Então. Gente, façam coisas incríveis assim, por favor. E brilhem e compartilhem as dicas com os amigos, que vale a pena, né? Obrigada, querida. Obrigado a você. Obrigada, gente.